Depois desse vídeo aqui você vai sair preparado sabendo se o Brasil está pronto ou não para a Copa do Mundo. E além disso eu vou te provar que essa confusão de 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 é apenas variações do mesmo sistema. Vamos lá. E para contextualizar para vocês, antes da gente entrar de fato no campo e bola, é preciso da gente entender qual que é o sistema que o Brasil joga. Isso porque a informação, muitas vezes, que é repassada ao telespectador é uma informação que, na maioria das vezes, não é a verdadeira. Então, o que a gente vai ver muitas vezes do Brasil? O Brasil se defendendo aqui numa espécie de 4-4-2. É essa forma que o Brasil vai usar durante toda a Copa do Mundo. Obviamente que pode ter jogos que vai ter algum tipo de variação dentro desse sistema aqui, mas o que a gente precisa entender é que esse sistema, ele é uma espécie de guiador, podemos chamar assim, para o sistema de ataque. Como assim, Arthur, guiador? Basicamente, quando o Brasil vai ter bola, o que vai acontecer? O Vini vai subir, o Paquetá vai subir, e aí se transforma nesse tão falado 4-2-4. Porém, esse 4-2-4, ele só é formado quando o Brasil tem bola nessas fases iniciais de construção aqui, ó, com os zagueiros e com o goleiro. E aí agora vem o grande motivo do porquê. Vai se tornar tendência, e já está se tornando tendência mundial, taticamente falando, cada vez mais as equipes elas pressionarem de forma individual. O que é isso? Cada um vai pegar o seu. A gente vê aqui ponta com lateral, atacante com zagueiro, ponta com lateral, por dentro encaixe nos dois volantes e na última linha batendo um 4 contra 4. Antigamente, ou até em algumas partidas a gente ainda vê algumas equipes abdicando de marcar 100% individual para marcar com sobra. O que é isso? Basicamente, você vai ter aqui um atacante, geralmente, pressionando aqui os dois zagueiros. E aí, para quê? Para lá na última linha, você tem uma superioridade de um 5 contra 4. E aí, se você tem mais jogadores, a chance de você ganhar esse duelo, ela aumenta. Explicado o contexto, olha, esse lance aqui de organização ofensiva do Brasil vai ilustrar exatamente essa ideia. A gente vai ver aqui o Marquinhos com bola, e aí de primeira a gente já percebe um detalhe. Olha como que o Wesley, ele já avançou no campo, já ganhou mais profundidade, enquanto o Brasil está fazendo uma construção a 3. Então, basicamente, a gente já está vendo o primeiro padrão de o lateral direito do Brasil, que vai ser o Wesley. Infelizmente, foi cortado da convocação. E aí eu já explico mais ou menos como que pode funcionar com a saída do Wesley da seleção. A gente vai ver aqui nesse primeiro momento, ele ganhando o campo. E aí o Brasil fazendo essa construção A3. E olha o que a gente vai ver aqui por dentro. Ó. Essa construção A3, como eu detalhei para vocês. E olha aqui, o Paquetá vindo receber a bola. E aí quando a gente bate o olho nessa forma do Brasil no meio campo, a gente vê um quadrado. E o que é isso? Basicamente, a gente está vendo Casemiro, Paquetá, Rafinha por dentro, e aí aqui por dentro também o Bruno Guimarães. E aí, quando a bola chega na ponta, o Brasil quer buscar geralmente essa situação aqui, ó. Quando a bola está descoberta, vai tentar o lançamento para o Igor Thiago, ou então, quando a bola está aqui na ponta, vai tentar buscar o passe para o Vini Júnior. E aí, dado esse contexto, a gente já começa a perceber o que aqui? Com bola, o Brasil vai se tornar isso daqui, ó. O Wesley vai avançar, e aí o Bruno Guimarães, ele se torna esse homem aqui, pode variar com o Paquetá também os dois, e aí vai fazer isso daqui, ó, esse quadrado aqui por dentro, Igor Thiago aqui, o Wesley ocupando o que a gente vai chamar de amplitude, o Brasil fazendo essa saída aqui A3, com Douglas Santos, Ibanez e Marquinhos. Aqui no Ibanez está como lateral, mas é por uma mera formalidade, só para a gente distinguir mais ou menos a posição que cada um vai fazer. Daqui a pouco eu já explico isso daqui também. E aí, basicamente, esse daqui é o desenho do Brasil. A gente vai ver aqui um 3-2-4-1. Ou se você for mais adepto, um 3-2-5 também, não tem nenhum problema. Ou um 3-4-3 quadrado no meio campo. A forma que os jogadores estão posicionados só não diz muito sobre como o Brasil vai jogar. E sim, o que o Brasil tenta fazer com o posse de bola. E é isso que eu quero mostrar para você aqui agora. Esse lance aqui de Brasil e Panamá eu acho bem legal, porque aqui quebra alguns dogmas de quem fala que o Brasil joga melhor no 4-3-3, joga melhor no 4-4-2. Cara, olha aqui, no primeiro tempo de Brasil e Panamá, ó, 4-3-3, como vocês preferirem chamar. A gente tá vendo aqui o Wesley um pouco mais alto e também o Alexandro, os dois zagueiros aqui do Brasil. Por dentro, um tripé de meio campo com o Casemiro, aqui eu acredito que era o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha. Lá na frente a gente vê o Rafinha, o Luiz Henrique e o Vini aqui embaixo, guardando essa amplitude como eu relatei para vocês. Então olha como que o sistema da equipe do Brasil é um sistema extremamente móvel. A gente tá vendo aí a linha defensiva. E aí quando a gente passa para um outro lance, para a gente verificar também essa estrutura do Brasil, olha como que aqui a gente já tá vendo basicamente um 2-3-5. Olha como que o Rafinha ele recuou para a linha basicamente do Casemiro, Casemiro que tá basicamente dentro da área. E aí quando essa bola vai chegar na ponta, que é o que o Brasil tenta fazer muitas vezes quando a seleção tá em bloco baixo, jogar essa bola na ponta para o Vini Júnior nesse contexto de um contra esse lateral, porque ele quer ganhar as costas desse lateral, a gente vê dentro da área essa disposição. Dois atacantes aqui
atrás, mais um 9. E olha quem que é esse 9, é o Casemiro que tá pisando dentro da área. Lá do outro lado, o Luiz Henrique. E aí foi dessa forma aqui que o Brasil conseguiu chegar no segundo gol contra a equipe do Panamá. O Vini vai ganhar esse contexto aqui. E aí é muito importante o Brasil ter essa disposição dentro da área, porque aqui a gente consegue ver um 3 contra 2, quando a gente fecha só nesse escopo aqui, nesse quadrado por dentro do campo. E aí o Vini, ele é muito bom nesse tipo de jogada. Olha como que o Casemiro percebe que ele vai ganhar o duelo e vai se adiantar para quando o Vini cruzar na área, ele tá lá para finalizar a jogada. Agora, toda vez que alguém te perguntar e te falar durante a Copa, mas o Brasil tem que jogar no 4-2-4, mas tem que jogar no 4-3-3. você vai falar, meu amigo, o negócio é o seguinte, não importa a formação, importa o que o time quer fazer quando tem a bola, quando não tem a bola. Vou contar com você, hein? Então bora seguir com a nossa análise. Olha, e aí quando a gente volta aqui para nossa prancheta tática, a gente vai entrar agora no grande dilema da seleção, podemos dizer assim, e basicamente é a forma de pressionar. E aí vocês devem estar se perguntando, Arthur, por que que isso é um dilema da seleção? Futebol, eu costumo dizer que é cobertor curto, como eu aprendi com meus amigos e também como eu aprendi estudando futebol. Se você cobre a cabeça, você descobre os pés, e se você cobre os pés, você descobre a cabeça. E aí o que eu quero dizer com isso? Se o Brasil quer pressionar alto com igualdade numérica, o Brasil na última linha também vai ter essa mesma igualdade. Mas se o Brasil quer pressionar com inferioridade numérica, na última linha vai ter superioridade. E na prancheta eu quero desenhar para vocês. Como eu relatei para vocês no começo da análise, está se tornando tendência mundial isso daqui, ó. Basicamente, os times estão pressionando de forma 100% individual, velho. Então, muitas equipes estão construindo nesse 4-2-4. Por quê? Porque na última linha quer colocar 4 jogadores lá para pesar a última linha, impedir que esses 4 jogadores aqui avancem para pressionar também. Então, se eu tenho um ponta, 2 centroavantes, ou um meia e um centroavante aqui, como muitas equipes jogam, mais um ponta, eu consigo prender, basicamente, prender essa última linha da seleção, e aqui no meio eu vou ter 2 volantes a maioria das vezes, lá na frente 4 contra 4. Então, essa forma do Brasil pressionar é uma forma válida, mas com ela vem o grande dilema. Esse lance de Brasil e Egito aqui quase sai o gol do Igor Thiago, mas é justamente nessa pressão alta. Ó. O goleiro do Egito sai com a bola aqui, e olha como que o posicionamento aqui dos jogadores do Egito tá mais aberto, que é para espaçar a linha do Brasil na forma de subir pressão. Na hora de subir pressão, os jogadores eles têm que percorrerem uma distância maior, e aí quando a bola é direcionada aqui para o lateral direito do Egito, olha como que o Rafinha, ele vai sair dessa posição um pouco mais interior, uma posição mais por dentro, para vir pressionar por fora. E aí olha como que por dentro, essa situação vai acontecer muitas vezes, ó. O Brasil encaixando os 2 volantes nos 2 volantes adversários, como eu relatei para vocês, sem sobra, tá totalmente individual. E aí com isso, abre esse espaço na última linha para ficar numa igualdade. E aí o que as equipes vão tentar muito e grava muito bem isso daqui, velho, porque isso daqui vai ser padrão na Copa do Mundo, tá? Equipe fazendo esse tipo de jogada aqui, ó. Uma dinâmica de terceiro homem. A bola vai entrar rápido aqui no corredor central, e do corredor central já quero achar logo a última linha. A última linha basicamente vai ter que saltar, e aí aqui o Ibanez, olha a altura que ele tá saltando no campo, basicamente passando até mesmo da linha dos volantes aqui, consegue fazer um salto muito bom, e aí méritos totais ao jogador, consegue recuperar, e aí quando ele recupera, qual que é a vantagem disso? Pressionar alto tem um ônus e tem um bônus. Se você recupera a bola ainda alto no campo do seu adversário, você vai ter essa superioridade. Olha como que o Ibanez ele conduz, solta o passe aqui no Paquetá, e aí você tem aqui uma situação de 5 contra 3 ou contra 4 aqui no corredor central da equipe adversária. O Paquetá ele vai acabar errando o passe aqui, solta um passe um pouco mais na frente, mas essa aqui é a ideia principal da seleção brasileira. E aí uma outra forma de pressionar também, que é uma forma talvez um pouco mais equilibrada, digamos assim, é até o que eu prefiro fazer, é até o que eu prefiro ver também, é uma forma de você pressionar com inferioridade aqui na frente. Aí como que vai funcionar? Geralmente você vai colocar aqui um dos seus volantes para vir pressionar, enquanto o outro volante ele vai cobrir o espaço, ele vai garantir essa superioridade aqui, porque geralmente qual que vai ser a ideia? Um dos seus volantes ele vai ficar sobrecarregado, obviamente, mas só que ele vai ficar geralmente tampando a entrada da bola nesse espaço daqui. E aí, quando o time balança para um corredor, eu vou até colocar a bolinha aqui para exemplificar melhor. Quando um time balança de corredor, a bola vem para esse corredor, a gente vai ter esse volante deslocando e esse outro volante aqui deslocando. E aí, quando a gente bate o olho nessa situação, é um 3 contra 3 e tá todo mundo encaixado. O homem livre é esse volante aqui do outro lado. E aí, geralmente, esse meia, ele até acompanha esse volante. Então aqui por dentro, ó, a gente vê essa situação de um encaixe muito bem definido. E aí voltando naquilo que eu falei no começo da análise das variações dos sistemas, guardam muito bem isso daqui, eu quero resgatar um pouquinho disso aqui agora para vocês. Olha como que
esse 4-1-3-2, como a gente pode chamar, aqui a gente tem 3 mais 2 aqui nessa linha de pressão, ele facilmente vira um 4-4-2. Se você abdica de pressionar com inferioridade, você consegue colocar 2 jogadores iguais aqui. Então, esse sistema de você, um jogador está um pouquinho mais à frente, um outro está um pouquinho mais atrás, um outro ganha amplitude, a forma que o sistema ele muda dentro de campo não é tão importante assim. O importante é o que o time busca fazer. Esse gol do Bruno Guimarães ilustra exatamente essa parada e olha só para vocês verem. Ó, a gente vê a primeira pressão do Brasil aqui com o Igor Thiago e aí a gente tá vendo ele tendo que se dividir entre esse zagueiro que tá aqui e também o goleiro tá com bola aqui, e aí a gente vê o Vini no outro zagueiro. A gente vê a corrida que ele fez aqui para tapar a linha de passe para esse zagueiro, né? E aí quando a bola entra por dentro, olha como que o Rafinha, ele sai dessa posição mais exterior para prender mais esse volante daqui, e aí aqui a gente também vê o Bruno Guimarães. Novamente, ressaltando aquela ideia do 3-2. Olha como que o Brasil já está com a linha de pressão aqui um pouco mais equilibrada, tá? Em inferioridade, se a gente for contar os laterais, volantes e os zagueiros, tá? Em inferioridade numérica. Mas aqui a pressão tá muito bem encaixada. É muito difícil do Egito sair nessa pressão. E aí olha o que o volante do Egito vai ter que fazer. O Rafinha até fecha muito bem aqui a linha de passe dele para o lateral. Então o volante ele não tem essa linha de passe muito aberta para dar o passe nesse lateral, vai ter que voltar a bola para trás, e aí quando ele volta, ó, méritos totais do Bruno Guimarães, que reconhece o momento de subir pressão, e aí consegue roubar a bola ainda no campo de ataque, e aí ele vai conseguir converter essa finalização que vai abrir o placar do Brasil contra o Egito. E já que a gente tá falando de dilema, eu tô com um dilema muito grande aqui, e agora eu quero dividir essa responsabilidade com vocês. Em época de Copa do Mundo, o que move o mundo é a Copa, velho. Então, independentemente dos jogos que tem, a galera para assistir, e para mim, para nós analistas também, que gostam de futebol, é um momento muito especial. Diante desse cenário, galera, eu tô com o dilema do seguinte: eu quero começar a fazer lives aqui no YouTube semanalmente. Eu não sei qual vai ser a frequência das lives e se realmente também eu vou fazer essas lives. Vai depender de vocês. Então, para isso, eu tô abrindo uma enquete aqui no YouTube e eu quero muito que vocês votem nessa enquete, galera, porque para mim vai ser muito importante para saber se eu abro essas lives semanalmente, aí a partir do momento que a gente for abrindo live, eu vou fazendo outras lives se vocês curtirem, ou então se vocês preferem continuar somente com os vídeos de análise. E aí o porquê que eu tô perguntando isso? A minha ideia a princípio é abrir uma live pra gente debater sobre algumas seleções, em especial a nossa seleção brasileira, mas também debater sobre assuntos do futebol brasileiro, debater também sobre assuntos que tá acontecendo na Copa do Mundo com outras seleções, porque na live a gente consegue ter uma exposição um pouco maior, então eu consigo explicar para vocês alguns conceitos, vocês também conseguem debater comigo, e eu acho que vai ser um ambiente bem legal da gente criar aqui durante a Copa do Mundo. E aí agora eu deixo na mão de vocês essa responsabilidade. Faz o seguinte, ó, deixa o like nesse conteúdo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder as novas análises e, por favor, vota nessa enquete. E se a enquete for bem votada, eu vou começar a trazer as lives aqui no YouTube para você. Bora continuar com a nossa análise então. Esse gol perdido aqui do Igor Thiago deu muita coisa o que falar ainda, mas olha só como que a pressão funcionou. A gente tá vendo aqui o Egito tentando fazer essa saída de bola mais longa, porque tá justamente naquela ideia, se aqui tá todo mundo encaixado, tá todo mundo no seu, lá na frente, lá no nosso ataque, isso pro lado do Egito, vai estar em igualdade numérica com a linha defensiva do Brasil. E é justamente isso que o goleiro tenta explorar. Aqui a gente está vendo esse 4 contra 4, e aí uma leitura muito boa do Douglas Santos de antecipar o domínio, antecipar a bola de chegar no ponto do Egito, e quando ele faz a bola chegar aqui, novamente aquela ideia do que eu falei para vocês, que vai ser tendência nessa Copa do Mundo. Essa dinâmica de terceiro homem. Olha como que o Douglas Santos rapidinho ele já vai encontrar o Bruno Guimarães, e vai encontrar aqui, até acredito na imagem, que é o Casemiro rompendo na última linha. Casemiro ou Paquetá, aqui na imagem até o Casemiro mesmo. E aí com isso, o zagueiro do Egito ele se vê forçado a ter que saltar no Casemiro para não deixar o Casemiro ter tempo e espaço na bola, na base da jogada, e o Igor Thiago só tem um trabalho de acelerar nas costas da última linha. Acho aqui que o Igor Thiago poderia até ter dominado um pouquinho melhor, dominando, orientando já para ele finalizar, acaba errando o domínio, e aí aqui o Egito consegue impedir o que seria o segundo gol do Brasil. E aí como eu falei, ó, esse gol do Vini aqui mostra que isso vai ser marca registrada da seleção na Copa do Mundo. A gente vê o Matheus Cunha aqui tentando construir, e aí o Brasil vai perder a bola. Quando o Brasil perde a bola, olha como que a estrutura de pressão do Brasil já está muito bem definida com os 4 jogadores de meio campo mais os 2 atacantes. E aí qual que é a ideia? Forçar o adversário a errar. Olha como que o Casemiro ele já vai saltar para abafar a decisão do adversário e impedir dele ter muito tempo e espaço. Ele consegue saltar bem aqui,
faz o corte, e aí o Vini, ó, vou até acelerar um pouquinho, vai ter o trabalho só de acelerar e chutar esse baita chute para fazer 1 a 0. E óbvio que tem também a questão do ônus e o bônus, como eu relatei para vocês. Esse lance aqui ele ilustra exatamente essa ideia, ó. A saída de bola vai acontecer aqui, a gente vai ver que talvez um primeiro erro, podemos dizer assim, que o Igor Thiago vai vir pressionar o goleiro, e aqui embaixo, ó, o Vini também veio pressionar o goleiro. E aí com isso, olha o que o goleiro vai fazer, ele vai achar o homem livre lá embaixo, ó, lateral direito aqui. Quando ele domina, em tese, tá todo mundo aqui marcado, tá todo mundo certinho aqui no seu. Porém, olha como que esse jogador aqui do meio, ó, ele tá orientando, ó, joga lá na frente, porque aqui tá todo mundo encaixado, velho. Lá na frente, a gente vai ter talvez a nossa situação de igualdade numérica. E aí o lateral vence esse primeiro duelo, vem até o primeiro princípio de quando eu marco individual, que é, se eu perco o duelo pro meu adversário vai ter tempo e espaço para poder acelerar o quanto ele quiser. Aqui ele vai optar por dar o passe nas costas da última linha, vai dar o espaço aqui para brigar lá na frente. E aí a gente vê esse contexto aqui, ó, de bater esse 4 contra 4. Olha como que a linha do Brasil, ela tá totalmente individual. Olha como que os dois aqui veio buscar. Quando o Egito ele ganha essa situação de segunda bola, olha como que 4 jogadores aqui podem atacar 3 da seleção brasileira. O Ibanez aqui vai conseguir se recuperar muito bem nessa situação. E aí a gente tá vendo aqui a linha defensiva quebrada, né? Olha como que o Ibanez, ele tá quebrando a última linha. E aí com isso a gente conseguiu recuperar a bola. Vou mencionar aqui a seleção do Egito. Olha como que, novamente, vai ser aquela ideia daquela situação de dinâmicas de terceiro homem. Os 3 jogadores aqui da frente do meio campo vai conseguir achar as costas da nossa linha. E aí por dentro, ó, tem até uma superioridade numérica do Brasil. Aqui eu até acho que o Brasil poderia ter tido um pouco mais de duelo, um pouco mais de pé na bola, digamos assim, para evitar que esse cara conseguisse achar o passe aqui. Tem 5 jogadores contra 2 do Egito. Mesmo assim, ó, ele vai achar o passe lá na frente para o companheiro dele. E olha o que vai acontecer, ó. Quando ele acha esse passe, aqui, como eu falei para vocês, o risco, um dos riscos, né, de marcar individual é isso. Se eu ganho o meu duelo contra o meu adversário, velho, eu tenho campo livre para conseguir correr e botar meu time em vantagem. É isso que vai acontecer. Olha como que o Egito, ele tem esse padrão de começar atacando pelo lado e finalizar a jogada pelo outro. Aqui por dentro é uma movimentação simples, mas que vai fazer diferença. Daqui eu acredito até que o Marmouche, ele arrasta aqui o Douglas Santos e aí vai achar o lado oposto com ponta, né, chegando do outro lado. E aí, quando ele recebe, ó, a gente tem essa situação aqui contra o nosso lateral do lado oposto. A gente tem essa situação de 2 contra 1, muito difícil de defender essa situação de ultrapassagem, muito difícil mesmo de defender essa situação de tabela. E olha só, a nossa sorte foi que não tinha nenhum centroavante aqui para atacar esse espaço na segunda trave, porque a bola foi exatamente lá e quase que o Egito estava no seu primeiro gol. Bom, então, dito isso aqui, você aprendeu como que a seleção vai jogar na Copa do Mundo. Você aprendeu que essa história de 4-3-3, 4-2-4, 4-4-2 são variações do mesmo sistema. O Brasil vai jogar uma 4-4-2 e durante essa 4-4-2 a gente pode ver variações como lateral ultrapassando por fora ou ultrapassando por dentro. A gente pode ver aqui esse quadrado, como eu relatei para vocês, lateral vindo por fora e o Brasil fazendo essa saída aqui no meio campo, ó, basicamente aqui Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, formando esse quadrado aqui no meio campo, lateral e o ponta dando amplitude. Então a gente pode ver vários sistemas durante a Copa. O importante é vocês saberem que vamos pressionar alto, vamos tentar construir a partir principalmente de cruzamentos e o mais importante, vamos conseguir atacar seleções também nesse mesmo 4-2-4, como algumas jogam também. E aí, diante desse cenário, eu começo a desenhar para mim o que eu queria ver nesses primeiros jogos da seleção. Até acho que aqui, ó, o Endrick para mim deveria ganhar espaço no lugar do Igor Thiago por ter uma capacidade maior de pressionar. Acho que é muito importante os jogadores daqui da frente pressionar. Para mim aqui eu colocaria o Vini por dentro para pressionar. Eu acho que o Vini consegue saltar pressão muito melhor aqui no zagueiro e no goleiro também. Eu acho que ele tem essa capacidade maior. O Rafinha, eu faria um teste a princípio com ele, ocupando mais aqui, de fato, a ponta mesmo. Eu acho que é um jogador que consegue desempenhar bem. E aí, quando a gente bate o olho aqui, a gente também pode talvez ter o Ryan. Porém, se eu tenho um Ryan aqui, eu perco talvez um jogador de meio campo para conseguir defender melhor. Aqui no meio, quando eu bato o olho, o Bruno Guimarães, para mim, ele causa muita dúvida, né? Porque eu vejo o Danilo Santos, um jovem jogador que pode render muito. Na minha opinião, tá pedindo passagem, mas confesso também que o Bruno Guimarães é um jogador que constrói muito bem. Então, para mim, eu fico nessa dúvida, mas no momento, eu acho que Copa do Mundo é um momento que o jogador que tá pedindo passagem, cara, ele deve entrar e deve sim ser titular. Acho que para mim aqui eu iria de Danilo nesse primeiro jogo contra a equipe de Marrocos. Danilo aqui no meio campo. Na lateral direita, cara, a gente infelizmente teve essa baixa do Wesley e é um jogador que vai fazer muita diferença. Então, como a gente não vai ter o Wesley e para mim o Ibanez, ele é esse jogador que pode ocupar essa lateral, mas que ele não é esse jogador que
tem esse perfil geralmente de atacar muito as costas da última linha, é um perfil muito mais de ser um lateral base para fazer uma dobradinha aqui com ponta, eu iria de Ibanez e aí por isso eu escalaria o Ryan de ponta direita, pelo menos no primeiro jogo, para testar como seria. E aí aqui na zaga para mim não teria muito o que mudar, eu iria aqui de Magalhães e Marquinhos, e na esquerda, cara, eu acho que o Douglas Santos fez partidas, na minha visão, bem convincentes para ele ser titular. O goleiro também não mudaria, eu acho que não tem muito o que mudar. E aí, para mim, esse seria meu time da estreia contra Marrocos. Agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo o que você achou. Não esquece, vota na enquete se você quer ver as lives aqui ou se você prefere somente os vídeos mesmo. Vou ficando por aqui, você que assistiu ao final, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, falou e fui!